Rapaz. Por onde começar? Por onde começar? Fim de ano no futebol brasileiro é sempre um negócio animado, né? Fica no palitinho. Que coisa. Vamos logo com esse Muralha aí, vai. Fala aí o que vocês querem falar. Não, você tem que daqui a pouco vai começar a chegar tweet aí, vai ser tudo sobre Muralha. Não, você poderia até fazer uma votação para começar quem foi o maior mico da rodada, né? Se for o Muralha, entregado no Flamengo. Eu acho que o mico do Rodrigo é moral. É moral. Então, aí poderíamos começar pelo Rodrigo, se eu te digo, né? Teríamos duas opções aí do Rodrigo. O jogo da Ponte contra o Vitória é quase que assim um showcase do futebol brasileiro. Se tivesse que levar para uma palestra, né? Por que o futebol brasileiro está atrasado? É por isso aqui. Tudo isso aqui. Todo mundo agiu, a polícia agiu mal. A torcida da Ponte, então, eles falam, num espetáculo pavoroso de uma torcida que, infelizmente, tem uma história. Quando a gente fala a torcida, né, sempre faz aquela ressalva de que não é todo torcedor da Ponte que é assim, mas a ala violenta da torcida da Ponte tem um histórico péssimo, e entrou com ele em campo, literalmente, nessa rodada. Né? Tudo errado. Acabando e até assim, com a mínima possibilidade que tinha, porque ainda tinha jogo, né? Ainda podia, de repente, buscar ali um empate, mas ali decretou. E o espetáculo patético do Rodrigo, né? Porque assim, o que mais também tem história. Torcida, ele também tem o que mais me choca é a revolta do Rodrigo para sair de campo. Sim, ele sai transtornado, como se ele achou então que aquilo ali é normal, né? E aquilo é do futebol, que futebol é... Ele sai quase chorando, assim, a impressão que tem é que ele está quase chorando porque ele está se achando injustiçado. Ele está injustiçado, cara... E o próprio troca de passes ontem, né, eu estava assistindo, relembrou alguns casos. Né? É um retrato do nosso estado de coisas. Assim, o que aparece naquele jogo é que a gente chegou a um estado de coisas em que o errado é considerado o padrão, é assim mesmo. Vamos invadir campo, vamos dar tapa na cara, vamos entrar com um pedaço de pau pé do goleiro do time. Né? O policial quer expulsar o torcedor com o filho do campo porque vai embora, porque é isso que é o certo. As pessoas estão fazendo essas coisas absurdas, com autoridade, cobertas de razão. O Rodrigo ficou revoltado por ser expulso. E o Luan Pérez, o zagueiro que estava ao lado dele... Você está no sinal e não avança, o cara buzina para você. Isso aqui no Rio acontece. É verdade. Às vezes você está no sinal, o sinal está vermelho, o cara quer que você avance e buzina para você. Pô, avança o sinal aí. Nós estamos chegando, estamos dando a volta. Outro dia eu fui xingado no trânsito porque eu parei numa faixa de pedestre, que ali perto da TV Globo ali tem uma faixa de pedestre sem sinal de trânsito, mas tem uma faixa de pedestre e havia pessoas para atravessar. Não fechar eu diminuí a velocidade, parei e a pessoa atrás de mim... Aqui também tem isso, não fechar o cruzamento, o cara buzina. Avança. É uma inversão total, né? É inversão total. Mas a primeira bronca do Rodrigo, eu acho que ele toma do companheiro, né? Não sei se alguém chegou a ouvir o Luan Pérez, o zagueiro que está do lado depois. Sim. E ele vê o lance todo, né? Pelo gestual do Luan ali no campo. O próprio árbitro usa como referência. Ele vai lá. Ele mesmo está falando, cara, que mico. E um jogo que estava 2-0 para a Ponte, né? Ainda tem a gravidade toda de ter deixado a Ponte na situação que deixou. Agora, isso aí... Essa história da torcida... Eu não consigo nem achar graça nisso. Porque não tem justificativa, não tem sentido algum. Disso aí, eu estava ganhando o jogo. Uma coisa que sempre aconteceu, mas existia, né? Sempre existiu no futebol, só que agora as câmeras pegam. Exatamente, eu falei isso ontem. Na minha época, existia algumas coisas em relação ao que aconteceu com o Rodrigo, mas hoje tem câmera e o jogador tem que estar esperto. E o Luan realmente ele fala... Ele vai em cima do Rodrigo, ele dá uma dura, o garoto, o zagueiro da Ponte, né? Porque depois que aparece a imagem, fica claro que o zagueiro, que o Luan tá vendo tudo. Tá vendo lá, olha a carinha dele lá no canto. Ele tá vendo do lado. Ele viu o lance e ele tá desgostoso. Ele fala, que é isso, né? Que é isso? Você vê que a reação dele é essa. Não é de novo, não é só vez, não. Vai uma, vai na segunda. Com agravante ainda maior e o Wagner a comunicação, né? E o Mancini também veio, e o banco do Vitória, ele vai em cima da arbitragem. Todo mundo indignado ali no banco. Aí você viu, ele fala, vi. Você tem certeza? Falar absoluta. Agora, não é um lance nem um jogo que rebaixa um time, mas o Rodrigo tem uma participação capital no rebaixamento da Ponte Preta. Ele, quando ele for pensar no restante da carreira dele, se a carreira dele vai continuar, é um jogador veterano, um jogador que já deve estar pensando o que vai fazer nos próximos anos, ele tem que pensar que ele botou no currículo dele um rebaixamento. O rebaixamento da Ponte, claro, se construiu no campeonato inteiro. Sim. São várias decisões erradas, inclusive a de trazer muitos jogadores
de idade avançada, o Ricardo falou isso aqui no começo, quando isso começou a acontecer, está envelhecendo o time, não é a característica da Ponte Preta, mas enfim, aí são decisões administrativas e a Ponte podia muito bem ter escapado do rebaixamento com esses jogadores experientes. E a gente viu na chamada aí o Betão do Avaí dizendo, vamos chegar na última rodada vivos. Pelo menos a Ponte poderia chegar viva na última rodada. Não vai chegar por conta desse... Se tivesse vencido, dependeria só dela. Desse lance, né? E outra coisa... 2-0 aos 19 minutos, e Barreto, a Ponte tomou a virada. A gente poderia falar assim, 2-0, né, os 11. A expulsão foi fundamental na derrota da Ponte. Eu vou te falar por quê. Porque a Ponte era muito melhor do que o Vitória. Naquele momento. Até a expulsão, a Ponte era muito melhor do que o Vitória. Pois é. Né? Então a expulsão abalou todo mundo. Agora tem algo interessante, né? Porque tem que ver como é que vai ficar. Se vai permanecer esse placar de 3-2 ou eu acho que tem no regulamento que pode virar 3-0. Mas é difícil. E virando 3-0 pode complicar, assim, eventualmente, no desempate lá, rebaixando um adversário do Vitória que não tem nada a ver com essa confusão toda, né? Pode causar um desequilíbrio. Mas o jogo terminando aos 30, terminou aos 37 do segundo tempo. 39. Não, é muito difícil acontecer. Não muda. Eu acho que talvez por punição a Ponte Preta de ter provocado mas não é a Ponte, incidente. Não, mas o jogador da Ponte é muito difícil. O juiz decidiu encerrar a partida e já tinha mais de 30 minutos. 2 terços. É que não precisa jogar de novo, mas eu não sei se pode ter... Eu acho que algo em cima disso aí. Pode, mas é difícil. Estou tentando lembrar de algum outro caso assim, que tenha acontecido algo semelhante. Pela memória, eu não estou puxando nada, não. Acho que a tendência é a manutenção do placar. É muito difícil. Pode ser que sim. E eu peço que a gente mostre o mínimo possível das imagens do fim do jogo, que são pavorosas, né? É uma invasão absolutamente injustificada, não tem nada. O quê? Revolta com o time, aquilo? Mas essa revolta, ela houve há 2 meses atrás no aeroporto, né? Que bateram nos jogadores, invadiram o aeroporto. Essa revolta, ela já é uma morte anunciada, né? É que no futebol brasileiro, o comportamento do torcedor de organizado, ele passa muito por esse negócio de acabou o amor, né? Se não for por bem, vai por mal. Tem muito esse... É uma linha de raciocínio... Primeira frase que escreve é das organizadas. A paz, né? Acabou a paz. Tal, aí agora vai. Até agora a gente estava apoiando, mas vocês não jogam nada, então a partir de agora é tapa na cara. É uma linha de raciocínio. Muitas organizadas funcionam assim. Começa que leva com agora não sei o que, alguma coisa é obrigação, também tem isso. Obrigação tem, sempre. Mas que leva a um outro tipo de reflexão. Há pouco tempo agora, o Esporte Espetacular mostrou uma matéria dos estádios que estão trabalhando já com biometria, principalmente o Atlético Paranaense. Então, Mauro, o que eu fico acho que a coisa funciona. Câmeras, tem mais de 200 câmeras na Arena do Grêmio, 100 e tantas na Arena do Atlético. Acompanhando a nossa transmissão. E a primeira reação que tem, eu converso muito com o Wagner Villarão, que era o comentarista da partida, a gente conversa sobre isso. O futebol sempre pede a participação do poder público, que tem que participar mesmo, é corresponsável pela segurança. Só que tem o seguinte, a nossa reação é sempre de dizer assim, esse cara tem que estar preso, mas ele não vai estar preso para sempre. Por mais que o que a gente viu aí seja, né, chocante, que a gente fique muito movido pelo que viu, revoltado, não tem prisão perpétua para invasão de campo. Tá bom, mas dá uns 3 anos para não levar esse cara a campo. Era isso que eu ia falar. Mas o não levar a campo é iniciativa dos clubes. Não pode deixar o não levar a campo por conta da justiça. Não dá. O clube tem que ser, no mínimo, coparticipante. Na Inglaterra, que você viveu lá, como é que funciona essa punição? Porque na Inglaterra tem tornozeleira. A polícia entra, a polícia monitora os caras. Você não pode frequentar o estádio nunca mais. Ele vai ser para sempre monitorado? Os casos mais graves têm uso de tornozeleira, que aqui no Brasil, para esse tipo de punição ainda não existe, né? Quem está usando tornozeleira é político da Lava Jato, enfim. Quando usa. Comparecimento à delegacia no horário de jogos, tem essa história, tem comparecimento, né? E tem uma ação efetiva da polícia também em dia de jogo. A polícia não fica passiva esperando. Eu acho até que, por exemplo, a gente deveria monitorar isso, a imprensa deveria monitorar mais isso. Teve um jogo do Vasco outro dia que 65 torcedores teriam que se apresentar a um juizado e eu fiquei com isso na cabeça. Esses caras vão lá. A polícia... E assim, a gente também tem que pensar que a polícia tem outras obrigações, né, gente? Sim. Será que a polícia vai mesmo
vigiar se esse cara vai aparecer no juizado no dia do jogo. Eu acho que o clube tem que ter uma vontade maior. A Ponte Preta tem que querer que esses cidadãos, eu quero apontar na cara de cada um ali quando eles apareceram. Quer dizer, esse cara aí, ele não pode mais ver um jogo da Ponte. A Ponte não pode mais querer que ele veja um jogo dela. Isso não é uma punição da lei. Entendeu? Entendi. Isso não é uma punição da lei. Isso é o clube que tem que dizer, você não, eu não vendo ingresso para você. Então, mas se a Ponte souber identificar, nem compram ingresso. Então, mas para identificar que esse cidadão que o clube não quer, a biometria. E não é tão caro, hein? Pelo que eu vi na reportagem, não é uma coisa cara, pelo que se paga para o jogador, não é tão caro, tudo, não atrasa. Que teve um cara da polícia, a gente não pode ficar, acho que foi aqui no Rio, né, tirando sapato de todo mundo, naquele problema de Vasco Olha lá, botando camisa na cara, justamente porque não quer ser identificado, mas não dá para identificar já. Quem é, ó. Não, mas ele só está colocando a camisa, ele não... Já sei quem é, dá para saber quem é. Não, e tem uma imagem de um torcedor perto do Aranha com uma tora de madeira, meu amigo. E ele não chega a agredir o Aranha. Olha essa coisa ridícula. Fotógrafo ficar de cara no chão, que idiota, que bobalhão. E ele foi agredido. Esse sujeito não pode mais entrar no estádio, gente. A Ponte Preta não pode querer mais esse cara no estádio. Quando eu fico... A minha indignação se volta sempre nessa coisa. O clube não pode querer, esse cara está usando tua camisa, esse cara está usando teu escudo. Olha lá, a organização que ele defende... Olha o cara com a tora de pau agora, vai chegar agora. Olha lá, o teu patrimônio lá. Isso é patrimônio da Ponte Preta, é o Aranha, é jogador do clube. Ele está sendo cercado por esses caras e ameaçado de agressão. O Aranha podia ter sofrido um dano grave nessa invasão. Sabe, é isso que eu não consigo, eu não consigo me conformar com a ideia de que tem que deixar na mão do poder público. Até porque o poder público faz o que fez aí, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho a imagem do policial enxotando o torcedor de campo abraçado no filho, com a insegurança de saber se ele vai lá para fora e vai estar protegido. Até que chega alguém, sei lá, se é um superior, alguém que quer falar, eu concordo totalmente com você. Só acho que o primeiro passo para eu saber quem é aquele cara ali que está coberto é fazer uma biometria, ter um registro dele para quando ele passar na catraca falar, você não passou, tá vermelho. Tem que ter cooperação. Não vai para cadeia, mas também não vai entrar aqui. Tem que ter cooperação entre clube e o clube não deixa esse cara mais entrar ali. E as punições aos clubes também, eu acho que são muito brandas nesses casos. Quantos jogos vai pegar a Ponte de... É porque o clube sempre disse que ele não é responsável por esse cara, né? A maior punição que eu vi foi a do, assim, rapidamente me lembrando, do Coritiba, que tomou acho que 10 manos de campo, teve que jogar a Série B. Mas sabe o que eu acho? É que a suspensão bota o clube na defensiva. Talvez a punição tivesse que ser mais educativa. Mas aí a suspensão também... Você tem que sair para jogar a 100 e tantos quilômetros. Aí sai, vende ingresso, e vai todo continua mundo ganhando dinheiro. E esses caras vão todos. As pessoas vão... Principalmente eles vão, né? Porque... que eu falo, a punição talvez tivesse que ser mais educativa. A Ponte Preta vai ser punida a controlar melhor as suas torcidas organizadas. Punição da Ponte vai ser fazer um levantamento de todas as organizadas, todo mundo. Quero nome, sobrenome, CPF, carteira de identidade de todo mundo. Ou a Ponte Preta vai ser punida com a instalação de biometria no estádio. Ó, a partir de agora só libera seu estádio se tiver biometria. Sei lá, cara. Entendeu? Estou dando ideias aqui Exatamente. Que vão me ocorrendo assim, que claro que na hora que para virar lei você tem que conversar sobre isso direito. Mas não dá. Sabe, olha, eu não quero ver essas cenas mais de uma vez aqui no Seleção, até porque a gente já rodou muito disso aí na nossa programação. A discussão também tem um outro caminho, que é, no caso do futebol europeu, né, não são as federações ou confederações nacionais que organizam os campeonatos, são as ligas. Então a Premier League na Inglaterra, ou a Lega Calcio da Itália, não sei o que, faz a punição. Aqui não existe essa união dos clubes para os próprios clubes se autofiscalizarem e proporem essas punições. Não tem interesse, né, Gil? Sim, é tudo mais confortável. O campeonato é da CBF. E a CBF também... A segurança é do poder público. O STJD vai lá e dá uma punição. No caso do Vasco, por exemplo, foram 6 jogos. Foi menos grave, se é que a gente pode ficar calculando grave, mas não houve invasão de campo. Houve bomba, houve briga, houve tiro lá fora. Teve uma morte nos arredores. Teve uma morte nos arredores, mas não foi provocada, não foi dentro do estádio, né? Ali tudo leva a crer que foi uma ação, mais uma ação... abrutalhada e desproporcional da polícia. No caso da Ponte Preta, houve um alambrado que foi derrubado, os caras invadiram o campo. Então, pelo que houve dentro do estádio, tudo leva a crer que a punição será maior do que os 6 jogos que o Vasco pegou, mais para perto do que houve com o Coritiba, naquele Coritiba Fluminense. Mas a punição de suspensão, ela já se provou ineficiente. É pouco. Primeiro, porque ela bota o clube na defensiva, o clube se coloca como vítima. E segundo, porque ela não conscientiza quem fez isso aí, gente. O sujeito que está danificando o patrimônio da Ponte Preta, os caras arrastando ali ela continua a permitir que o clube jogue a 100 km dali, vendendo ingresso.
Você acha que as organizadas que brigaram em São Januário estão muito deprimidas porque o Vasco foi punido por 6 jogos? Estão nem aí, gente. A vida seguiu, os interesses políticos delas estão rindo da gente agora, esses bobalhões. Né? E a imagem da criança ali com o pai chorando, né? Naquele momento que tem um policial, né? Que o pai, eu acho que ele não quer sair. Aquele garotinho é o torcedor do futuro, Barreto. Não é mais, né? Não é mais. Não é mais. Houve uma pesquisa, tem um trauma para sempre falando agora. Ontem, a gente estava ontem no troca. Se esse garoto não quiser voltar nunca mais no estádio... E essas crianças, a gente acha que não. Muitas delas são muito afetadas. Essas crianças que vão para os jogos e que vê esse tipo de cena. O garotinho está com a mão na boca, está chorando, né? E depois, quando o pai sai, ele está chorando e o policial... como quem dá uma ajoelhada ali na perna do pai, né? Essa cena ele não vê, mas ele vê outras cenas. Então, isso é o futuro torcedor nosso. O menino não sabe de quem ele tem mais medo, se é do bandido que está brigando ou se é do policial que está xingando o pai dele. Dá para ver pela leitura labial que o policial está xingando o pai da criança. Aquela cena ali é muito marcante, do garoto. Bom, a gente já rodou mais de uma vez as imagens, né? Já tá bom, né? Já está na hora de tirar esses bárbaros daí. Tem uma entrevista do presidente da Ponte Preta, e antes, é porque ele vai falar dos dois assuntos, do Rodrigo e da torcida. Eu só queria alertar para o fato de que a gente não pode separar essas duas coisas, tá? O que é feito em campo tem relação com o que acontece fora de campo, e acho que essa é uma reflexão profunda que o Rodrigo tem que fazer e que outros jogadores de futebol também têm que fazer. Vamos ouvir o presidente da Ponte. A expulsão do Rodrigo, não queria mencionar o nome, mas tem que mencionar, né? Foi muito infantil. Um jogo absolutamente dominado, tranquilo. Por que ele vai fazer aquilo no atacante do Vitória? Não havia necessidade. Então, eu agradeço aos pontepretanos verdadeiros, aqueles que estiveram aí, apoiaram, cantaram, aplaudiram, mas não concordo com o ato que vai rodar pelo mundo afora, essa invasão. Eu sei que está todo mundo com o nervo à flor da pele, ninguém gostaria que o seu time caísse da forma que caiu, mas não justifica atos de vandalismo, tá? Isso para mim podia ocorrer uma morte, um ferimento, crianças que estavam aí hoje possivelmente vão ficar traumatizadas, não vão querer vir mais para o campo, quer dizer, são torcedores que nós poderíamos tê-lo no futuro e não vamos tê-lo mais. Então eu só repudio os atos de vandalismo. Poderia sair daqui xingando, gritando, nunca mais volta ao estádio, nenhum problema, mas o ato de vandalismo não. Bom, o Rodrigo rebaixou ontem a Ponte Preta, acho que foi o Serginho Xavier hoje falou no Redação, né? Sim. O rebaixamento poderia acontecer de qualquer jeito, né, da Ponte Preta, mas ontem o rebaixamento... A Ponte Preta não caiu só por causa desse jogo, nem por causa desse lance, mas o jogo de ontem... Está na conta do Rodrigo. Na conta do Rodrigo. A virada do Vitória. E deixa uma conta ser paga para a Série B do ano que vem, porque vai ter... Acho que o presidente ali resumiu tudo, né? Não justifica aquela bagunça. O Rodrigo foi infantil e o menino, como disse o Ricardo, não vai voltar. Que não quer mais esses caras no estádio. Não é só repudiar. Sim. É dizer assim, eu não quero mais você. Para de torcer para a Ponte Preta. Vai embora para casa. Não entra mais no meu estádio. Você está prejudicando a imagem do meu clube. Mas para isso ele tem que fazer um controle de portaria, que aí passa pela história da biometria, para você conseguir separar esse cara. O que eu não vejo, Mauro, o que eu não vejo no Brasil é o clube de futebol não querer o envolvimento desse torcedor. O clube fica numa... Eu não posso controlar quem torce para mim. De fato, não pode. E aí fica mais nas palavras, num manifesto... Mas você vai restringindo. Você para de dar ingresso, você para de dar ingresso, você para de ajudar nas viagens, aí vai dificultando. Dificulta a entrada. Se você sabe quem é o cara... Por exemplo, você não pode controlar assim, o cara é... Porque às vezes eu vejo esse argumento aí. Então o cara que é assassino não pode torcer pro seu time. Ele vai torcer por quem ele quiser, eu só não quero ele no meu estádio. Eu não quero que ele entre aqui. Sim. Sabe, se ele puder nunca mais usar a camisa do meu clube, eu prefiro. Se eu puder fazer alguma coisa com relação a isso, eu quero fazer. E os clubes têm relações institucionais com torcidas organizadas. Não podem mais ter, não dá mais. E hoje quase todos os estádios já têm uma capacidade menor do que tinham no passado, né? O próprio Moisés Lucarelli, nos anos 70, devia receber, sei lá, 30 e tantos, 40 mil pessoas, hoje é 18 mil, enfim. O controle também está simplificado em função da capacidade dos estádios, né, que diminuiu. Eu vejo aos poucos ainda, mas eu acho que já tem diretorias, novas cabeças aí, começando a repudiar a torcida organizada, porque antigamente se tinha uma relação muito estreita, uma dependência até para votar, para fazer pressão política, etc. Eu sinto
que alguns estão sendo heróis nesse momento, porque tem que ser para encarar esses caras. O presidente do esporte, ele luta contra as organizadas. Né? Agora, eu não sei se ele ainda é o atual presidente do esporte, mas eu lembro disso, assim, do presidente do esporte declarar, assim, que Paulo Nobre, quando teve no Palmeiras, completamente também a torcida organizada. Em outros casos. O problema é que existe uma clara crise de representatividade. Houve um momento em que as torcidas organizadas estavam próximas da sede dos clubes, das diretorias e tal. Os clubes, gente, viraram coisas gigantes, que alcançam o Brasil inteiro. Hoje, o clube quer o sócio-torcedor. Ele quer um torcedor que participe ativamente, que pague uma mensalidade para poder ajudar o clube a crescer. Então não dá para meia dúzia que se junta, cria seu próprio escudo, seu próprio uniforme, vende suas próprias camisas, tem suas próprias fontes de renda, tudo à custa do clube e ter essa influência direta na vida do clube. Isso revende não dá mais. Ingresso. Revende ingresso, ganha favores do clube. Agora, é uma pena que não é só meia dúzia, né? Você falou, evidentemente que você usou uma força de expressão, né? Mas, infelizmente, não é só meia dúzia, né? Não. Pior que é muito mais, né? É muito mais do que meia dúzia. Mas que entristece. Me incomoda muito, assim, mas é uma minoria. Mas é uma minoria. É muito pouco. Lógico. É muito pouco para o que se vai diante da torcida, é claro, né? É uma minoria. É a minoria. Mas então ainda é muita pode gente. Sim detectar e não é muita gente se pegar firme. E hoje me preocupa muito, Ricardo, me preocupa muito que esse comportamento de organizada, ele tem influenciado o torcedor comum. É o que eu falo do episódio de São Januário. Porque a multidão fica insana, é inflamada por esse tipo de atitude. Começou uma briga de Fora Eurico com Fica Eurico dentro de uma organizada. Era um jogo contra o Flamengo, o Vasco estava perdendo, viu aquele tumulto, de repente, torcedor comum começou a jogar chinelo e radinho de pilha dentro do campo. Sabe? Então a gente está espalhando um comportamento agressivo, né, que até na ponte que a gente vai fazer aqui para falar do jogo do Flamengo, envolve